O vídeo de hoje é um vídeo a pedido de vocês e eu irei contar a experiência que eu tive no meu parto. Então fique comigo até o final desse vídeo que eu te conto tudo. Oi gente, tudo bem com vocês? Se vocês não me conhecem ainda, eu sou Samile. Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal e como vocês podem ver no título, no vídeo de hoje, irei falar sobre o relato do meu parto. E se você não é inscrito ainda, se inscreva aí. E se você gosta desse tipo de vídeo, não esqueça de curtir e ao final do vídeo comenta aí o que vocês achou. E chega de enrolação e bora pro vídeo. A história do meu parto, ela começou uma semana antes dele vir ao mundo. A minha última consulta do pré-natal foi uma semana e 2 dias antes dele nascer. E nas consultas anteriores, todos os meus exames de rotina sempre foi tudo ok. E nessa última consulta, a minha pressão estava alterada e eu relatei para o médico que eu estava começando a ter uns inchaços para mim saber, né, se era normal. Por mais que toda grávida incha e tem alguns sintomas que é da gravidez, mas sempre é bom a gente ter uma orientação para caso de não correr o risco de uma gravidez, de um parto problemático, de eclâmpsia, de alguma coisa, né? Então eu fui tirar minhas dúvidas com ele, né? A pressão aumentou. Isso uma semana antes dele nascer, uma semana e 2 dias. Isso foi na terça, ele nasceu numa quinta. Meus pés começaram a inchar e eu tava sentindo um pouco de falta de ar, mas pra mim era uma falta de ar normal, porque quem é grávida sabe como funciona. A gente, quando a barriga vai começando a pesar, só o simples fato de a gente conversar uma frase, duas, a gente já tá assim cansada, sabe? Antigamente, na minha gravidez, eu não conseguiria falar como eu estou falando aqui, assim, sabe? Contar um caso que eu já tinha que parar para respirar, porque era como se eu estivesse maratonando, sabe? Fazendo uma corrida e tinha que parar para respirar. Mas eu resolvi falar pro médico para saber a opinião dele, né? Para saber se estava tudo ok, ainda mais que estava chegando o dia do parto e tal. Já estava completando 40 semanas. Nessa semana aí, eu ia fazer 39 semanas. Eu estava com 38 semanas e faltava 2 dias para 39. O médico, ele, se eu não me engano, acho que ele é clínico geral. Ele não é especialista na área de obstetria. Aí o que ele fez? Ele me encaminhou para um médico da área, me passou o pedido de exame e me indicou para ele. E aí eu fui, né, nesse outro médico. Por coincidência, esse médico atendia na quarta-feira, acho que é quarta e quinta que ele atende. E aí eu fui de urgência nele, né, por conta que a qualquer momento o bebê podia nascer, então eu tinha que fazer esse exame, saber se estava tudo ok, pra então eu ter o bebê. Aí fiz e quando eu cheguei lá nesse médico, nesse obstetra, ele me pediu uma série de exames de laboratório, de urina, de sangue. Então, assim, tem alguns tipos de exame de laboratório que demoram um certo tempo para chegar. Ainda mais por conta dessa pandemia, né? Esses exames que vai lá pra fora demora pra ir, demora pra vir. E aí o que acontece? Eu fiz os exames de laboratório, se eu não me engano, na quinta. E os resultados completos, alguns saíam antes, mas no total todos só estaria pronto na quinta-feira. Ou seja, dessa quinta com 8 dias. Que seria na semana que eu iria completar 40 semanas de gravidez. Isso é, né, no meu pensamento, será que até esse resultado de exame saiu, o menino já nasceu? Mas tudo bem, eu tava tranquila, eu não tava sentindo nada, tava de boa. Aí foi embora. E tipo, eu não me preocupei muito por conta de que o retorno ao médico, ao obstetra que eu passei, seria só na próxima quinta, entendeu? Porque era o dia que ele estaria atendendo, estaria na cidade. Aí tudo bem, fui embora pra casa de boa. Quando foi na quarta-feira, na semana de eu ganhar, e faltando um dia, que seria na quinta, que eu iria retornar ao médico para levar os resultados, no meio da noite, na madrugada, começou a sair um líquido em mim. E esse líquido, eu tinha uma noção que não era a bolsa. Então, assim, eu não entrei em pânico e eu fiquei super tranquila por causa que eu sabia quando seria a hora de ir pro hospital, porque eu andei pesquisando muito, sabe? Porque uma coisa que eu não queria passar no parto é o fato de ir pro hospital, que eu já ouvi muitos depoimentos de mulheres que vão pro hospital e fica lá durante horas e horas sofrendo.
às vezes aplica até injeção para você sentir dor e tal. Então eu não queria isso. Eu queria ir pro hospital em último caso, na hora que a bolsa estourasse ou na hora que eu visse que o bebê ia nascer mesmo, ir pro hospital, entendeu? Para já chegar lá, o bebê nascer, ter alta e vir embora. Então eu pesquisei sempre bastante sobre isso. Enquanto eu não estivesse sentindo as dores, a contração, enquanto a bolsa não tivesse estourado aquele rio não, né? Porque tem casos de que a bolsa ela estoura e vai saindo os líquidos aos poucos. Mas até então eu fiquei tranquila. E também tem o fato de que foi na madrugada e no dia seguinte, pela manhã, eu tinha consulta pelo médico. Então eu falei assim, não, eu vou dormir. Amanhã quando eu passar no médico... Amanhã não, né? Que já era de madrugada. Quando eu passar na consulta do médico, eu conto pra ele o que aconteceu. E aí ele vai me dizer, né? Se é os sinais que o bebê nasceu ou não. Aí eu voltei a dormir, né? O pai do meu filho ainda perguntou se eu queria ir pro hospital, porque eu contei pra ele que tava saindo um líquido de mim e tal, mas eu preferi não, sabe? Porque o hospital era em outra cidade vizinha, não é aqui na mesma cidade. Pra quem não sabe, gente, eu moro em Érico Cardoso e esses exames que o médico pediu pra me fazer, eu tinha que fazer na minha cidade vizinha, que é em Paramirim, é uns 15 quilômetros daqui. Então eu resolvi esperar o dia seguinte pra ir pro médico. Então o dia amanheceu, me arrumei e fui pro médico. Cheguei lá, se eu não me engano, eram umas... Eu saí daqui quase 7 horas da manhã e cheguei lá mais de 7, 7 e meia por aí. Aí primeiro, né, eu fui no hospital buscar, no laboratório, buscar os resultados dos exames de laboratório e fui chegar na consulta quase umas 8 horas. Tirei minha ficha e tal e fiquei lá aguardando. E quando eu fui ser atendida pelo médico, já eram umas 11 horas da manhã. Aí eu, na consulta, mostrei os resultados pra ele foi, olhou, tava tudo direitinho, me explicou. Ele viu alguma coisa em nenhum dos exames lá, não sei dizer exatamente qual exame, só que ele não falou o que era, porque ele não sabia o que era. E ele viu alguma alteração no exame que nem ele estava sabendo explicar realmente o que era aquilo. Ele, inclusive, eu lembro que ele pegou o celular, tirou uma foto lá para mandar para outro médico para perguntar, para esclarecer mais ou menos para ele o que era aquilo. E só depois eu fui entender, na verdade, o que foi essa alteração no exame, né? Aí ele mandou deitar lá, fez o toque. Eu esqueci de dizer, gente, que antes do toque eu relatei o que aconteceu na madrugada. E quando ele foi ver, eu tava já com 2 centímetros de dilatação. Ele me disse que ia me encaminhar para o hospital, ia encaminhar minha internação e que o bebê poderia nascer naquela noite ou até mesmo no dia seguinte. E como eu falei pra vocês, né, gente, eu não morava naquela cidade, o exame que eu fazia era na cidade vizinha. Mas que eu tava de 40 semanas, né, ele podia vir a qualquer momento. Por incrível que pareça, eu não tinha arrumado a minha mala maternidade ainda. Então eu fiquei assim, e agora, meu Deus? E como eu falei, eu não tava na minha cidade. E ele já queria me deixar internada pra até a hora que o bebê nascer, né? Eu ainda perguntei ao médico se tinha algum problema, se eu fosse na minha cidade para buscar as coisas, me organizar direitinho e vir para internar. Se podia. Ele falou que até podia, mas que ele não me recomendaria eu ir, que a indicação dele era que eu ficasse sobre a orientação das enfermeiras. Só quem conhece aqui onde que eu moro sabe como é que tá a estrada, né? Isso já era meio-dia, mais de meio-dia. O pai do meu filho não quis deixar eu ir, queria que eu ficasse no hospital por conta da estrada e por conta que quando eu saí do consultório eu já estava começando a sentir cólica. Então eu já estava começando a sentir as primeiras contrações, só que ainda estava fraco, né? E por conta de não estar muito forte, eu falei pra ele que dava pra mim ir na água quente, arrumar as coisas e voltar. Ele falava assim que ia buscar as coisas do filho, porque tipo assim, as coisas já estavam prontas, as roupas estavam limpas, estavam lavadas, estavam passadas, só que faltava colocar dentro da bolsa. E era isso que eu imaginei. Eu falei, não, você vai esquecer de trazer alguma coisa e tal. E comecei a ficar assim, oh meu Deus, e agora o que eu faço? E aí, tipo, as contrações começavam a aumentar. E aí, até que ele me convenceu a ficar no hospital, enquanto ele ia buscar as coisas.
Aí depois que a gente almoçou, a gente foi pro hospital, né? Entrou, a gente tirou a ficha e tudo mais. Isso já era lá por 1 hora, por aí. E aí, depois que a gente tirou a ficha, o recepcionista mandou a gente entrar. Só que a gente entrou e ficou esperando a enfermeira. A gente ainda não tava na sala que a gente fica, né, até o bebê, antes do bebê nascer. Nisso, a enfermeira nada de chegar e a minha contração começava a ficar mais forte. Aí eu sentia dor e ficava sentada no banco, sentindo aquela dor. Ah, gente, e um detalhe que eu não contei, na hora que o médico fez o toque, que ele viu que eu tava com 2 centímetros de dilatação, ele me explicou o seguinte, que na hora que vinha essa dor, quando eu sentisse a contração, que eu tinha que me permitir a sentir aquela dor. E tipo, a gente, no geral, quando a gente sente uma dor, a gente fica assim, reprimindo, segurando aquela dor, né, pra ela passar. E no caso, o médico me explicou que eu teria que fazer o contrário. Quando vinha essa dor, eu tinha que me permitir a sentir aquela dor. Em vez de eu querer que a dor fosse embora, eu tinha que querer que a dor viesse, entendeu? Porque era essa dor, através dessa dor, que eu ia ter o bebê. Aí eu tava lá na sala de espera, esperando, né, a enfermeira vir pra mim encaminhar e tudo. E a dor vinha, e eu queria sentir aquela dor, gente, mas é muito ruim você quer sentir, você quer não, você tem que sentir, mas, ai, eu não sei explicar. E aí, toda vez que vinha a dor, eu lembrava no que o médico falava que eu tinha que sentir aquela dor. Depois, por fim, chegou a enfermeira. Chegou a enfermeira, começou comigo. Aí ela me perguntou quem é que ia ser minha acompanhante na hora do parto. Aí eu expliquei pra ela, né, que ia ser o pai do meu filho. Aí ela falou, ela me deu uma explicação lá mais ou menos, eu não lembro direito não, gente, mas ela me deu uma explicação assim mais ou menos que se fosse normal, que ele poderia me acompanhar no parto e ficar comigo na sala. Mas se fosse cesáreo, que... E aí eu falei pra ela, né, que no parto ninguém ia me acompanhar não. Eu não via necessidade, sabe, de ninguém me acompanhar. Apesar de que ele não tinha coragem de ver o parto. E eu também não queria, sabe, era uma coisa assim, um particular meu. Aí ela falou comigo que parece que o médico disse que ia ser cesáreo. E no caso, gente, o médico, esse obstetra, ele já tinha entrado em contato com ela, já tinha passado direitinho todas as informações, né, do meu caso. E, por certo, aquela alteração naquele exame que teria alguma ligação com esse parto cesáreo. Só que até então, desde lá da consulta, ele disse que tinha tudo para ser normal, né? Então eu tava naquela expectativa aí. Quando ela falou esse negócio de cesáreo, quando ela falou que o pai do meu filho não podia acompanhar, não podia estar comigo, e aí eu fiquei desesperada, sabe, gente? Porque é a pessoa assim mais próxima que eu tenho. Inclusive, eu iria ter esse bebê em Conquista, mas só que a gente tava numa correria. Inclusive, eu não arrumei mala da maternidade, nem nada do bebê, porque a gente tava mexendo na casa, pintando, fazendo algumas obras, e eu teria que fazer tudo isso antes do bebê nascer, entendeu? Porque a partir do momento que ele nascesse, não podia mexer com parede, com tintura, com cheiro, com nada disso. Por conta disso que eu fiquei na enrolação, que não arrumei a mala nem nada, e acabei não indo pra Conquista, né? Porque nos meus planos eu iria ter ele lá. Porque também minha mãe mora lá. E aí já veio essa indignação que eu não consegui ir pra Conquista pra ter, e que agora se fosse cesáreo, o pai do meu filho não podia ficar comigo. E aí começou o meu desespero. Mas até aí, tudo bem. E foi me dando vontade de chorar, porque, gente, eu não queria cesáreo de jeito nenhum. Na minha cabeça, no meu psicológico já tava, sabe, de ser normal, por conta de que o meu sofrimento pela opção cesárea é que normal a gente sofre ali naquele momento. O bebê saiu pronto, você já tá são, boa, novinha em folha de novo e pode cuidar do seu filho, ir embora para casa e tal. E no cesárea não, no cesárea a gente sofre depois, por conta da recuperação, que você não consegue fazer nada sozinho, que você fica dependendo dos outros, até mesmo para você cuidar do seu filho, sabe? Tem que ter uma certa assistência, então eu não queria de jeito nenhum cesárea. Eu tinha pavor. Aí tudo bem. Quando pensei que não, aí a enfermeira foi, me levou lá pra dentro.
Aí eu fiquei no quarto e eles me deixaram lá, né, de molho e saiu. Aí isso era quase 2 horas, se eu não me engano, porque eu não lembro mais ou menos não, mas se não fosse 2 horas, tava dando 2 horas. Aí entrei lá pro quarto e fiquei. Aí o pai do meu filho foi lá na minha cidade, foi buscar as coisas, arrumar a mala do bebê, trazer as minhas coisas, que nem nada minha eu tinha levado pra lá. E eu fiquei lá, né? Aí depois veio a enfermeira e falou comigo assim, que o médico tinha falado que até 5 horas da tarde, se eu tivesse o bebê, ia ser normal. Se passasse das 5, ele ia fazer o cesárea. E a explicação que ela deu é que o médico, ele, não sei se ele ia estar no hospital até 5 horas, depois ele não ia estar, ou como é que é. Eu só sei que ela disse que se eu tivesse normal até 5 horas, tudo bem, se não, ia fazer o cesárea. E eu comecei a entrar em desespero, gente. E aí eu comecei a chorar. E aí teve uma vez que o médico foi lá na sala, aí ele me orientou, ele viu a dilatação, se eu não me engano, tinha aumentado 2 centímetros só. E isso já era umas 3 para 4 horas. Aí ele viu e não tinha dilatado muito. E eu lembro que ele me aconselhou bem assim, ó, ele pegou as minhas pernas, abriu bem aberta, mandou toda vez que vinha essa contração, que eu colocasse bastante força, e na hora que a contração fosse embora, eu descansasse. E eu lembro que ele ainda falou assim, que eu colocasse força de fazer cocô, sério. Mas só quem é mãe, quem já teve neném, sabe que isso é normal. Então eu comecei a seguir o conselho dele, né? E toda vez que vinha a contração ia aumentando e a dor ia ficando mais forte. E aí eu colocava força, força, força pra ver se esse menino saía, porque eu queria ter normal. E tipo, toda hora que a dor passava, a contração passava, eu olhava no relógio e eu ficava ali como se fosse um bomba relógio, sabe? Cronometrando o tempo pra esse bebê sair antes das 5. E nada, e eu começava a entrar em desespero e tava dando 4 horas, e oh meu Deus do céu, não vai dar tempo e tal. Foi um caos. Aí quando era mais de 4h30, a enfermeira chegou lá e chegou com soro, né? Que ia me internar pra mim ir pra sala do cesárea. E eu comecei a chorar. E eu falei, como assim? Pra fazer cesárea? Por quê? E aí ela falou assim, o médico não falou com você não, vai e tal. Aí ela começou a conversar comigo, né? Você não quer ter cesárea não? Eu falei que não. E aí ela perguntou por quê, eu falava que eu tinha medo. E aí ela ainda acho que fez graça, né? Que ela falou assim comigo que a maioria dos casos as pessoas têm medo de ter o parto normal, né? Que dói mais que o cesárea, praticamente nem senti nada. Aí eu falei, não, eu sempre quis ter normal, eu tenho medo do cesárea. E tipo assim, gente, chorando e preocupada, pensando em mil e uma coisa, com quem que eu ia ficar. E aí teve uma das enfermeiras que inclusive acho que foi lá falar com o médico, eu vi um cochichando com a outra e depois foi lá falar com o médico, deve ter ficado até com pena da situação que eu tava, né, em desespero. Aí acho que o médico foi e falou alguma coisa com ela que eu não sei. E aí ela ficou conversando lá comigo, né, me dando conselho. Ah, os médicos sabem das coisas. Se ele falou que tem que ser cesáreo, é porque tem que ser. E eu só sei que meu olho sempre ficava cheio de água, lagrimejando. E eu não me conformava de jeito nenhum. Aí, gente, ele foi, me levou pra sala de cesárea. E foi muito rápido, gente. Foi muito, muito rápido mesmo. O médico e os ajudantes já estavam tudo lá. Aí eu deitei e aí ele me deu anestesia, né? Que dá nas costas, que praticamente a única dor. Dor não, né? Porque na hora que a gente tá lá na hora que a gente tá lá naquela expectativa, sabe? Do seu filho nascer e tudo mais, você não sente, gente. É sério, eu não senti. Eu senti assim, como se fosse um medo. Porque todo mundo diz que o parto cesárea, o que mais dói é aquela anestesia que dá nas costas. E eu ficava assim, esperando, sabe? Aquela dor. Só que eu não senti dor. Eu não lembro de ter sentido dor. Aí foi me dando anestesia e eu deitei e eu sei que abri os braços, né? Depois coloca um pano assim na frente da gente. E depois eu sei que adormeceu tudo. Só sentia do ombro pra cima. Dos braços pra baixo não sentia nada. Acho que nem o pé eu conseguia mexer. O dedão do pé. Depois que eu tava anestesiada e começou a fazer o parto.
Gente, foi muito rápido mesmo. No instantinho ele tirou aquela coisa linda. E é uma cena assim que eu nunca vou me esquecer, sabe? Só quem é mãe que passou por isso sabe. E aí eu deitada assim com a cabeça pra cima, ele colocou aquele toquinho de gente, colocou assim em cima do meu rosto e aquela criança com aqueles olhos assim regalados. Gente, nasceu tão esperto. E assim, eu lembro que tinha um senhor lá, já de idade, né? E ele viu, acho que eu tava assim apavorada porque eu não queria cesárea e eu tava naquela sala ali ainda indignada, sabe? Por estar fazendo cesárea. E ele ficava fazendo gracinha, contando piada, perguntando da minha avó, tentando me acalmar. Gente, e eu nem prestava atenção no que ele tava falando. Acho que eu só pensava em, não sei nem o que tava passando na minha cabeça, eu só sei que eu tava desesperada. E aí depois que o bebê nasceu, o médico falou comigo, pronto, olha aqui, ele tá bem, saudável, o importante é que ele vê o mundo, que vocês dois estão bem e tal. E depois daquele momento, gente, eu não pensava em mais nada. Eu não pensava na indignação que eu tava de ter sido cesárea, sabe? E só de eu ver que a gente tava bem, era isso que me confortava. E aí depois que eu fui pra sala, eu me conformei, tentei pelo menos me conformar, né, gente? Porque eu pensei assim, que Deus sabe de todas as coisas, né? E se a vontade de Deus era essa, dele, de ser cesáreo, é porque tinha que ser assim. O importante é que a gente nasceu com saúde e tudo. E aí, depois, eu fui pra sala que a gente fica, né, depois que ganha o neném. E chegou o pai do meu filho e a avó dele. E ele já tava na sala, né, que quando os bebês nascem, vai pra uma sala lá pra limpar e arrumar, vestir a roupa e tudo. E eu sei que a avó do meu filho falou comigo que na hora que ele chegou, ele tava na sala que limpa, que mede a altura, comprimento e tudo. E tipo, ele chegou assim, nos 45 minutos do segundo tempo. Se eles demorassem mais um pouquinho, meu filho ia estar lá pelado, esperando, porque foi uma coisa assim muito rápida, gente. Eu lembro que ele nasceu 4h50, certinho. E o que eu posso dizer é que foi a minha maior experiência, a minha maior emoção na vida, sabe? Você saber que você gerou aquela criança assim tão inocente por 9 meses e você vê ele no mundo. Aí depois eles me levou, né, pra sala que a gente fica, depois que a gente vê neném. E quando a gente tem um parto cesáreo, a gente não pode se mexer durante algumas horas, não sei exatamente quantas horas. E eu lembro que eles me levaram pro quarto, me deitaram lá na cama. E a avó do meu filho já tava com ele lá no corredor do hospital, pra lá e pra cá. Aí depois colocou ele lá no bercinho, né, onde que os bebês ficam. O que eu posso lhe dizer, gente, é que é a experiência mais incrível na vida. E ele, desde que nasceu, foi uma criança assim, super tranquila, sabe? Nunca me deu trabalho nenhum. No hospital, o menino não chorava, o menino não dava trabalho, nem no banho. Era super tranquilo, calmo. E só depois, na primeira consulta que eu fiz com ele, né? Que eu levei pra fazer o teste do pezinho, que eu descobri, que eu fiquei na curiosidade, né? O motivo do porquê o meu parto foi cesáreo. Porque durante todo o parto, durante toda a gestação, tava tudo normal e assim, tipo, resolveram fazer cesárea de última hora. Aí que eu vim entender, que a médica me explicou, que pelo que estava escrito nos exames, e eu acho que no relatório de alta, se eu não me engano, que o bebê, eu lembro que ela usou a palavra oxigênio. Então, o que eu me lembre, eu acho que já estava ficando apertado para ele, e eu acho que o oxigênio dele já estava acabando. E então, acho que isso foi o motivo da minha pressão tá subindo na última semana, que eu lembro que ela ainda falou bem assim, tem um lado ruim, mas tem um lado bom, que a sua pressão subiu, foi um alarme, uma indicação para você fazer os exames e ter esse bebê logo, né, porque eu já estava de 40 semanas fechado. Se naquele dia eu não tivesse normal, teria que fazer o cesárea porque não podia esperar.
E o médico só ia estar no hospital ainda até 5 horas da tarde. Então, por experiência dele, ele não quis esperar e ele achou a melhor alternativa fazer o cesáreo logo, né, gente? Pois é, gente, esse é o vídeo do relato do meu parto. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueça de curtir, dá bastante like, se inscreva e ative o sininho aí para que toda vez que eu postar algum vídeo aqui, o YouTube possa te entregar. E comenta aí o que vocês acharam do vídeo, sugestões de novos vídeos e o que vocês querem saber. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!